Boa noite a todos. Então, mais uma vez quero agradecer por essa oportunidade que esse centro tão querido, né, Discípulos José de Abreu, com a parceria, né, que tem com a gente da Caravana do Conselheiro, nos traz aqui essa oportunidade, porque quando a gente está aqui para colocar qualquer coisa, né, que a gente tenha estudado, sempre o aprendizado primeiro é nosso. E quero dizer que eu aprendi muito com esse tema. Foi um tema assim, até um pouco difícil de escolher. Eu acho que eu tentei fugir um pouco dele, mas é esse tema que eu trago para vocês, quero compartilhar. Nosso tema então é o tema da lei da liberdade. Eu trago aí frases de Paulo, né? Já começamos aí dizendo, quando Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, esse tema da liberdade, que é um tema assim, e que se grita tanto hoje, né, na sociedade por liberdade, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer o que bem entende. Eu acho que é um tema muito propício para a gente refletir. Então, nós vamos refletir esse tema da lei da liberdade, que está no livro dos Espíritos, no capítulo 10. E eu vou trazer frases de Paulo que eu acho que tem muito a ver com o tema em determinados momentos. Então, primeiro, né, a gente vai se perguntar, né, o que é liberdade? O que é liberdade? E vamos um pouco agora para o campo da filosofia. A filosofia coloca assim, um dos conceitos, né? Liberdade é fazer o que se quer, né? A grosso modo é fazer o que se quer. Quando a gente pensa em fazer, nesse fazer como um agir, a gente tem a liberdade da ação. Quando a gente pensa no fazer, no modo de pensar, é a liberdade da razão. E quando se pensa no fazer, no desejar, é a liberdade da vontade. É claro que isso é uma coisa didática, né? Na verdade, a liberdade é uma só, mas a gente vai ver essa interação e é muito interessante esse campo da filosofia que nos traz esses conceitos e os seus limites. Por quê? A liberdade ela tem alguns limites que não é bem como a gente pensa, né? Fazer tudo, ou pensar tudo, ou querer tudo. Por exemplo, eu posso querer voar, só que eu não tenho asas. Então, existe uma lei natural que vai me dar limite. Eu não posso voar. Como eu posso querer que chova ou querer parar a chuva, e isso eu também não posso fazer. A lei natural não me dá essa liberdade. Eu posso querer, mas eu não vou conseguir. É um limite natural, da lei natural. Outras coisas também que eu posso querer e até fazer, como matar, como seguir na contramão. Só que leis terrenas também vão me dar limites. E eu praticando esses atos, eu vou ter sanções. Então é uma maneira até terrena, né, de frear esses quereres, né, essas liberdades que às vezes a gente pode pensar que tem. Se pensamos na liberdade da razão, também nós temos limites. Por quê? Na verdade, o que a gente pensa? Cada um pensa o que quer? Nem sempre, porque na verdade a gente pensa aquilo que a gente conhece. Não tem como a gente pensar uma coisa que a gente não conhece, senão eu vou só fazer especulação. Você não pode impor um pensamento a uma pessoa que desconhece aquilo. E o grande limite da liberdade da razão, diz a filosofia, é a verdade. Porque a verdade a gente não pode negar. Vamos colocar um exemplo simples para a gente entender. Por exemplo, eu não posso negar que 2 mais 2 são 4. E isso é uma verdade da matemática que eu não posso negar.
um conceito de Pitágoras, que seja. Vamos para a matemática, que talvez fique mais fácil, né, da gente entender. Então, tem teorias, né, e teoremas que são explicados, e é uma verdade que não tenho como negar. Eu posso até não gostar da matemática, não gostar dos teoremas, não gostar daquela expressão algébrica, mas eu não posso negá-la, porque é uma verdade. E isso aqui é muito interessante, porque a gente vê quando Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o que Jesus já está dizendo ali, o grande espírito filosofando, porque realmente é a verdade. Quando a gente encontra a verdade, o nosso pensamento não tem como negá-lo, e aí a gente vai construindo e percebendo, porque a verdade ela é sempre para o bem. Então, quando eu encontro a verdade, eu acabo encontrando o caminho do bem. Na liberdade da vontade, a gente precisa distinguir o desejo e a vontade. A filosofia diz que a gente pode desejar coisas contraditórias. Eu posso desejar falar e posso desejar não falar. Eu posso desejar sentar ou não sentar, levantar ou não levantar. E isso está ainda no desejo. Quando eu coloco em prática esse desejo, aí é a minha vontade que diz. Então, a vontade, ela é o desejo em ação. É aquele desejo último. E aí a gente até traz Aristóteles, que diz para ele, né, a liberdade é a possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade. Esses fundamentos da filosofia é interessante para a gente entrar, né, agora nos conceitos da nossa doutrina sobre liberdade. Vamos começar perguntando, né, quem é livre? Nós somos livres? Deus nos criou livres? Como Deus nos criou? E a gente tem lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizendo a Kardec que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E o que quer dizer isso? Sem conhecimento. Deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Olha a verdade aí. Então, o livre-arbítrio, a liberdade, na verdade, ela vai se construindo. Eu vou construindo conforme a minha encarnação, conforme o conhecimento que eu vou adquirindo dentro da minha encarnação, eu vou tendo condições de discernir, de encontrar a verdade vai me mostrando as escolhas que eu devo fazer. E eles continuam dizendo que os espíritos, eles adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam com lamentação e por causa disso permanecem afastados por mais tempo da perfeição. Então, olha lá, nós estamos no mundo de expiação e provas. Se estamos aqui é porque não somos perfeitos. Não viemos, que acredito eu, né, em missão. Nós viemos mesmo para provar, para expiar, para crescer. E é aí que a gente tem que se perguntar, né, a cada dia. Essa prova que eu estou passando, será que essa prova não é isso que vai me libertar? Não é a oportunidade que eu tenho? E muitas vezes aquela prova que eu não aceito, que eu tenho a dificuldade de viver e que eu quero de todo jeito largar dela, é aquela prova que vai me libertar. Então é preciso que a gente esteja muito atento no dia a dia a essas oportunidades que surgem. E Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo que Deus
não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus nos criou simples e ignorantes, diz os Espíritos. Deus nos criou sem conhecimento, Deus nos criou sem entender o que é bom, o que é ruim, e eu vou descobrindo isso. Na minha simplicidade, na minha ignorância, eu vou crescendo. Mas olha o que Paulo diz, e que é preciso a gente entender muito bem dentro de nós. Nós temos o espírito de força, de amor e de poder. Deus nos criou simples e ignorantes, sim, mas com muita força, com muito amor, com muito poder, com condições de exercer a nossa vontade de acertar. Tudo podemos, mas será que tudo nos convém? Essa é a grande questão. E aí a gente pode se perguntar, né? Poxa, se Deus todo-poderoso, se Deus perfeito, ele não poderia ter criado o homem perfeito? Não poderia ter criado os espíritos perfeitos? Por que passar por isso? E aí, os espíritos vão responder a Kardec lá na questão 119 o seguinte: se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, seriam sem mérito. Seriam sem mérito para desfrutar os benefícios desta perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Olha que coisa, né? Deus não nos criou fantoches. Deus nos criou simples e ignorantes, fortes, como diz Paulo, porque ele acredita que nós temos toda a capacidade de ir aprendendo e distinguindo o que é certo e o que é errado. Que a gente consiga, no dia a dia, a entender o que convém e o que não convém, para nós e para os nossos irmãos, porque não estamos sós. Na questão 122, os espíritos dizem a Kardec: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Olha aquilo que a filosofia está dizendo e que bate aqui com a nossa doutrina. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. A vontade é a gente escolher o que é certo. Não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, como Deus nos cria, simples e ignorantes, com toda essa capacidade da gente ir crescendo, merecendo a cada dia as nossas escolhas. E aí temos sempre que nos perguntar: tudo me convém? Tudo posso, mas tudo me convém? O livre-arbítrio implica em escolhas. Todos os dias, todos os momentos, a gente está deparando com escolhas. Eu escolho. Eu posso me jogar num abismo, eu posso me jogar preparado, sabendo que aonde eu vou pular eu tenho profundidade, condição, porte físico e que ali não vai ser um perigo. Ou eu posso me aventurar e me jogar. Eu posso me entregar às drogas, aos vícios, à ambição, ao poder. Tudo posso, tudo posso. Mas o que me convém? Atitude é uma coisa que a gente precisa ter, mas com consciência. Consciência de quanto eu vou precisar escalar. Consciência de quanto eu vou precisar exercer
para chegar aonde eu devo chegar, não aonde simplesmente eu quero chegar. O desejo precisa ser comandado pela vontade, para que eu me torne um espírito livre, para que as minhas escolhas me façam livres. Porque aquilo, né? A gente acha, a gente tem 1000 possibilidades e a gente sempre pensa, né? O que a gente quer fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu quero, o que é meu. Mas será que tudo me convém realmente? E Paulo diz lá aos Romanos assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tão bonito essa atitude de Paulo, né? O reconhecimento dentro da caminhada de que muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer, o bem que a gente queria fazer. Quantas vezes a gente falha, a gente dá um tropeço, a gente fala uma frase mal falada, a gente magoa pessoas, a gente fica magoado, a gente magoa, a gente fica irado, a gente dá um 3x4, como diz no outro. E aí depois a gente se depara, puxa vida, era isso que eu queria realmente. Eu fiz o bem que eu quero tanto fazer, tropecei, e aí? Vambora, levanta-te e anda. Isso é importante, a gente se dá conta das coisas que a gente faz, porque nas nossas escolhas a gente sempre vai implicar na vida dos outros. Não é só o que eu faço, não é só o meu corpo, eu sou dona de mim, o corpo é meu, então eu posso abortar porque o corpo é meu, eu posso matar porque a mulher, o marido era meu, eu posso furtar porque aquele dinheiro eu quero, é da família. Tudo posso, mas me convém? E quanto que essas coisas vão ferir não só a mim? Se a gente pensar até no suicídio, uma escolha do suicídio, ela implica na vida das pessoas. Quantas pessoas sofrem, quantas mães, quantos pais, quantos filhos, quando acontece um fato desse dentro de uma família. A dor é muito grande para quem vai, com certeza, mas para quem fica também. Então, as nossas escolhas têm que ser muito bem pensadas porque elas implicam, elas têm consequências. Jean-Paul Sartre, um filósofo, ele diz que viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Sim, as nossas escolhas têm consequências, não só para nós, mas também para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que estão em torno de nós. É a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço vai ter uma percussão, vai ter um efeito, vai ter uma consequência. É por isso, meus irmãos, que todos os dias a gente tem que orar, orar muito e pedir. Não é para afastar a prova, não é para dar a prova, não é para deixar a prova, mas nós temos que pedir discernimento a todo momento e sabedoria para a gente fazer boas escolhas. É isso que a gente tem que pedir. A gente às vezes pede tanta coisa, a gente pede errado. A gente tem que pedir discernimento, sabedoria para seguir o caminho do bem. Essa frase é de autor desconhecido, mas ela tem tanto a ver, né? Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Mas, porque Deus é justo, nós vamos colher o que plantamos. Então, meus irmãos, vamos plantar amor. Vamos plantar amor. Porque plantando amor, a gente vai com certeza receber amor. Vamos nessa empreitada tão importante de plantar esse amor que Jesus nos ensinou. O amor por nós mesmos, que aí sim a gente vai poder amar o outro.
Na questão 825, Kardec entra agora numa outra questão sobre a liberdade absoluta, e ele pergunta aos espíritos: há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? Olha o que os espíritos dizem. Não, não. Porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E aí eu trago aqui, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, que vocês com certeza devem conhecer, onde Paulo faz uma analogia do corpo humano, dos seus membros com o corpo, mostrando para a gente como a gente vive em sociedade precisando uns dos outros. Então eu digo um trecho só aqui, vocês com certeza conhecem o capítulo todo, que é muito bonito e fica como dever de casa para todos nós, né? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do padeiro, nós precisamos do açougueiro, nós precisamos do motorista de ônibus, nós precisamos dos nossos filhos, dos nossos familiares, nós precisamos das pessoas que plantam as comidas, os alimentos, nós precisamos de quem colhe, nós precisamos de quem faz, de quem prepara, de quem transporta. Nós não vivemos isolados. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente não enxerga, né, no corre da vida e a presença, a beleza, a necessidade que temos de uns dos outros. E como as nossas atitudes têm essas consequências de um para com o outro. Nós somos um todo. Jesus nos fala isso também, né? É preciso a gente entender como somos necessitados, vamos dizer, uns dos outros. E as nossas escolhas precisam ser feitas pensando também nas consequências que pode ter para os outros. Não magoar. Quantas vezes, né, a gente magoa as pessoas um tão pouco e aí depois a gente fica também magoado. Vem aquele ranço, aquela sensação ruim. Vamos tentar, meus irmãos, fazer o que nos convém. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 10, a gente tem as leis morais. O capítulo 10 fala da lei de liberdade. É um capítulo grande, muito bonito, e eu trago aqui o resumo teórico da motivação das ações do homem. Kardec faz um resumo, né? Ele gosta disso, né? No final do capítulo, fazer aquele resumo, trazendo os conceitos que os espíritos deram nas várias respostas, ele faz um resumão. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz que o ser humano não é fatalmente conduzido ao mal. A gente não foi criado para o mal. Ninguém foi criado para fazer o mal ou para optar pelo mal. Agora, ele pode escolher como prova uma expiação, uma existência onde ele vai ter uma sedução ao crime, mas ele está constantemente livre para agir ou não. Nós somos livres para decidir o caminho que a gente quer seguir. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Os espíritos, no intervalo das encarnações, eles fazem a escolha de suas existências de acordo com o grau de perfeição que atingiu. Então, a gente sabe disso, né? E Kardec coloca aqui a resposta dos espíritos, eles colocam isso para a gente. Como a gente, na erraticidade, a gente programa a nossa encarnação. É claro que isso depende do grau de perfeição de cada um. Há espíritos que não conseguem nem fazer
a sua programação. Então, a espiritualidade faz essa programação por eles. Então, a gente vem para esse mundo para seguir uma programação de algumas coisas que nós livremente escolhemos porque percebemos que a gente precisa passar por aquelas provas. Se a gente cede à influência da matéria, é porque fracassa nas próprias provas que escolheu. Isso é muito importante. Então, quando a gente no dia a dia, a gente está lá passando por aquela prova dos nossos, né, as nossas paixões, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa raiva, às vezes, mágoa, o ciúme, a inveja, que venha esses ranços, a gente tem que pensar que muitas vezes aquilo que a gente está passando, aquela situação, nós programamos. E agora é a hora da gente optar. Agora é a hora de eu fazer a escolha certa. Eu estava escutando esses dias de Dona Ivone do Amaral Pereira, um caso que ela conta de que um espírito na erraticidade, ele tinha essa tendência ao crime, né? Ele praticou muitos crimes, então ele mesmo escolheu de vir com ainda essa tendência para superar isso. Quando ele chegou aqui na matéria, ele se portou com tanto bem, com tanta doação, com tanta caridade para os seus irmãos, fazendo boas escolhas, que na hora que ele estava programado de perder o braço todo, o braço direito, né, para não praticar mais erros. Na hora que foi para perder o braço, ele perdeu apenas o dedinho. Porque ele já tinha feito tanto bem que a espiritualidade viu que ele não tinha necessidade de perder tudo. Olha que maravilha. Então a gente não precisa perder o braço todo, basta perder o dedinho. Então quando a gente vê uma prova, aquela prova tão difícil, é hora da gente dizer: eu vou vencer, Senhor, me dá discernimento, me dá coragem para escolher. Então o livre-arbítrio, ele existe no estado de espírito e no estado corporal. Lá no estado de espírito, a gente tem o livre-arbítrio com a escolha da existência e das provas que eu vou trazer na minha reencarnação. E no corporal, onde está o meu livre-arbítrio? Na hora de eu ceder ou resistir aos arrastamentos a que estamos voluntariamente submetidos. Por isso que a gente tem que pedir esse discernimento para sempre fazer a boa escolha. E aqui eu trago aquela frase de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Lá na hora que ele caiu do cavalo, ele se depara, estava lá matando o cristão, perseguindo o cristão, e Jesus, né, dá uma chacoalhada e diz: por que me persegues? E quando ele se dá conta de que ele está na frente de Jesus, a quem ele queria seguir, mas estava fazendo tudo errado, e aí ele faz uma grande pergunta ali: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia ao acordar, todo dia que eu tenho uma prova na minha frente, todo dia que eu tenho uma dificuldade, Senhor, o que queres que eu faça? Posso tudo, mas o que me convém? Qual é a escolha que eu devo fazer nesse momento? Essa frase, essa pergunta deve nortear a nossa vida. E é interessante que Jesus não diz para Paulo o que ele tinha que fazer. Ele fala para Paulo: levanta e entra em Damasco. Lá você vai descobrir o que fazer. Olha como Jesus não bajula e não dá, né, a marmelada mascada para a gente, né? Levanta-te e vai, que você vai aprender, que você vai descobrir. Mas você tem que fazer a escolha. Você tem que fazer a escolha. Vai, reencarna.
vai com as suas tendências e vai lá provar. Levanta-te, vai, reencarna de novo, vai mais uma vez. Reencarna novamente até você atingir a perfeição. É isso que essa frase, né, de Paulo vem trazer para a gente refletir. A doutrina espírita é evidentemente moral, diz Kardec, admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Deixa-lhe toda a responsabilidade, pois reconhece seu poder de resistir. Olha que coisa maravilhosa, a nossa doutrina acredita em nós. Porque Deus acredita em nós. Porque os espíritos disseram isso. Que Deus nos criou simples e ignorantes, mas Ele acredita na nossa responsabilidade. Ter liberdade é ter responsabilidade. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz ao mal. O homem é um ser racional que escuta, que julga e escolhe livremente um entre dois conselhos. Então, nós somos capazes, sim, de responder sim, de fazer o bem sim. Nós temos a chave. A chave está nas nossas mãos para fazer boas escolhas, para abrir boas portas, para abrir oportunidade para nós e para os nossos irmãos. E olha o que Paulo nos diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Vamos acreditar. Vamos acreditar todos os dias perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos acreditar que a gente é capaz de fazer boas escolhas, que a gente é capaz de amar. E quando a gente erra, vamos levantar, vamos nos perdoar e seguir em frente, porque essa é a nossa missão. E Paulo, ele, na carta aos Efésios, ele faz aqui um convite para nos prepararmos para seguir esse caminho do bem. Ele, como um soldado que foi, ele traz aqui todo um cenário daquele soldado que se prepara para a guerra, e colocando aqui toda a preparação para o evangelho. Eu acho lindo isso, essa comparação que Paulo faz, transformando, né, essa vida guerreira que pode ser para a morte, transformando isso para o bem. Então ele vai dizer lá, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vestivos com a couraça da justiça de Cristo que guarda o nosso coração. Use o escudo da fé, essa fé que nos sustenta. Coloquem o cinturão da verdade, a verdade nos liberta. O capacete da salvação, a sabedoria que está na nossa cabeça e que, protegida pelo discernimento, nos dará com certeza a salvação por fazer boas escolhas. E ele diz, calçai-vos, vão calçados, não vai descalço não, porque o caminho é longo. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. A gente tem muito o que caminhar. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu espero que eu tenha podido trazer para vocês pelo menos um pouco, né, dessa reflexão tão linda que é: tudo posso, mas nem tudo me convém. E que um dia possamos, lá, quando estivermos para desencarnar na nossa última encarnação, que vai ser muito, 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 muito longa, a gente possa dizer, como Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.
que a gente possa chegar lá. E vamos chegar no nosso dia a dia, enfrentando as nossas provas. Nessa noite de gratidão, a minha gratidão a esse centro tão querido. Muito obrigada, meus irmãos, por essa oportunidade. Fiquem na paz.